Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de papo musical. Quem está aqui de volta ao nosso programa, Joyce Santos, para cantar para a gente. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. E quanto você quiser, quantas vezes quiser, pode assistir através de nossa plataforma no YouTube. Joyce, seja bem-vinda de volta. Prazer em revê-la. Boa noite. Prazer é todo meu. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. Vamos falar um pouquinho da sua carreira? Como é que as coisas estão indo? Como é que foi lidar na pandemia, sobreviver a isso tudo? O período pandêmico foi bem complicado, assim, né? Porque não só financeiramente, né? Mas psicologicamente, mentalmente. Acho que todos nós ficamos um pouco abalados, né? Inclusive eu estava no desenvolvimento, antes da pandemia, estava no desenvolvimento de um show, né? Que é o Rudezas. Que a gente tem, né, os shows que a gente faz anualmente no Teatro Santa Isabel, a estreia é sempre no Teatro Santa Isabel. E aí, no ano de 2020, seria o Rudezas, eu estava desenvolvendo, né, esse show. E aí eu passei os 2 anos, né, quase 3 aí da pandemia, sem conseguir mexer nele. E aí, depois eu entendi, eu falei assim, não, foi até bom que eu não mexi, porque eu não queria que ele saísse com a impressão mental que eu tive durante a pandemia, sabe? Então, agora eu tô voltando a trabalhar nele. Esse período pandêmico foi bem complicado, agora as coisas estão voltando a normalizar, graças a Deus, né? Não só com as produções mais próprias, mais autorais, como também os shows, né? As apresentações em bares, restaurantes, que eu gosto bastante também. Que ótimo. Agora, esse show que ficou paralisado e você está retomando, como é que vai ser esse espetáculo? Pois é, menino, isso coisa... Como é que você está idealizando isso? Né? Sim, é um show, porque assim, o meu processo criativo, assim, dos shows, ele é muito assim, eu ouço muita coisa, assim, né, e aí eu vou separando aquilo que eu gosto, que eu gostaria de cantar, que eu gostaria de colocar um pouco a minha impressão, a minha energia, né, e eu vi que, assim, foi se formando uma ideia de um show que eu poderia fazer o link entre o Vale do Jequitinhonha e o Nordeste brasileiro. Então, assim, porque eu vejo muita semelhança entre o nosso vale e a cultura nordestina, né? Então, a ideia do show é fazer esse caminho, né? Saindo do Vale do Jequitinhonha, cantando as músicas, recitando as poesias, né? A arte, a cultura que a gente tem no vale, e subindo, né? Para o Nordeste, né? Meio que fazendo o caminho do rio, né? Até o mar e dali subindo, terminando de subir para o Nordeste e aí indo interpretando, né? As músicas, as poesias nordestinas. Então, um dos textos que eu me baseei muito foi do João Cabral de Melo Neto, né? Tem um livro dele que eu adquiri e bebi, assim, as palavras dele, que é maravilhoso. E aí, assim, é essa ideia, assim, é esse link entre a cultura do Vale do Jequitinhonha com a cultura nordestina. Quando a gente fala o Vale do Jequitinhonha, a gente sabe que a gente tem vários vales. Exato. Né? Diamantina, por exemplo, respira muito pouco aquilo que está lá no baixo Jequitinhonha. Está na pontinha, né, talvez. Aí, apesar de acreditar, e a maioria das pessoas que aparecem aqui sempre deixam isso bem claro, né? Que Diamantina seria uma capital, seria o grande centro musical aqui do Vale do Jequitinhonha em termos de mercado. Agora, você conhece isso? Você tem acompanhado essas diferentes manifestações? Pois é, essa é um dos projetos que eu tenho dentro do projeto Rudezas, né? Que não é só um projeto de show, é um projeto de vivência também. Então, infelizmente, mais uma vez a gente volta no assunto, né, da pandemia, infelizmente isso não se fez necessário, até por conta das questões de segurança, mas também financeiramente. Mas a minha ideia é fazer uma viagem, visitar, né, tanto o Médio quanto o Baixo Jequitinhonha,
ter contato, né? Ter esse contato com essa cultura, beber disso de forma mais na fonte, vamos dizer assim, né? Mas enfim, mesmo sem conseguir ter essa vivência presencial, vamos dizer assim, eu bebo muito assim dessas referências, sabe? Então tem uma artista maravilhosa que eu acompanho, inclusive a gente já fez, durante a pandemia a gente fez uma live juntas, que é a Dea Trancoso, né? Ela é assim uma artista espetacular. Ela é agora eu não lembro se é do Médio ou do Baixo Jequitinhonha, mas ela é aqui da região. E assim, eu compus uma música que se chama Canto de Folia, inclusive a gente fez a produção do clipe dele agora em 2022, e é uma música que diz muito assim da minha parte, do que eu sinto em relação às folias de reis, aos congados, sabe, essa coisa que me arrepia, me mexe lá por dentro, sabe? Então, assim, eu vou bebendo dessas referências e vou transformando com aquilo que eu tenho, né, de conhecimento. Normalmente também. esses projetos são projetos caros e são financiados por leis de incentivo. Sim. Aí eu estou falando de Lei Rouanet, Sim. Lei do ICMS, bom, tem várias, né? É. Você se beneficiou de alguma, pretende se beneficiar? Infelizmente, ainda não, né? É um projeto que a gente está fazendo na raça e na coragem mesmo, né? Mas a gente está escrevendo projetos, né? Para submeter primeiro na lei de incentivo estadual, né? Porque é um pouco mais simplificado, a gente tem mais chances, né, de conseguir alguma coisa. E não só na lei de incentivo, mas em outros pequenos editais, né, que a gente tem pesquisado, a gente tem trabalhado em cima, para ver se a gente consegue algum tipo de financiamento, algum tipo de patrocínio nesse sentido. Os agentes culturais, esses que fazem os projetos, vão atrás de captação de recursos, o grande desafio para o nosso artista aqui no Vale do Jequitinhonha? Acredito que sim, Marconi. No ano de 2019, se eu não me engano, a gente fez eu participei de um curso, né, que é o Plano de Desenvolvimento de Carreiras, né, na área da música aqui em Diamantina, que foi dado pelo Rômulo Avelar. Assim, profissional maravilhoso, incrível. E assim, a gente teve contato, né, com várias pessoas, produtores, enfim, donos de casa de show, né, em BH, em outros lugares. E a gente viu, assim, como a gente é descolado dessa realidade, sabe? Como que é difícil. Por exemplo, até então, até esse curso, eu ainda não tinha ouvido falar sobre essas possibilidades de captação, essa possibilidade, né, igual você disse, dos agentes culturais que fazem essa mediação, que fazem, né, que trabalham com isso. Então, a gente precisa cada vez mais, acredito eu, beber dessas fontes, né? Procurar, pesquisar, estar sempre se atualizando, porque realmente é uma realidade assim distinta assim da nossa, né? A gente não tem muito contato com isso. Então, o artista ele tem que estar sempre se movimentando nessa área também, né? Vamos cantar? Vamos. O que você vai fazer pra gente agora? Então, eu trouxe uma música autoral que se chama Planos Perdidos. Durante a pandemia, né, foi um período assim que deu pra gente estar mais dentro de casa, né, obviamente, e aí deu pra dar uma atenção maior para essa parte, né, da composição. Eu tinha tanto pra falar sobre nós, tanta história pra contar sobre nós, tantos planos. Foi engano. Tinha tanta vida pra viver com você, tantos lugares pra conhecer com você.
neste ano e em outros anos da nossa vida, mas você não quis viver. Tô aqui pensando como é que tudo isso foi acontecer. Tô aqui sonhando como seria a vida toda com você. Mas como posso dizer se você disse não pro nosso amor? Bravo, Joyce Santos, aqui no nosso Papo Musical. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.